Sejam todos bem-vindos ao Pode Parla, né? Hoje é um dia especial, nós estamos com um cenário novo, né? Novos equipamentos aqui, sempre evoluindo, e decidimos convidar aqui um grande amigo, né? Que faz aí, organiza, treina, corre, pedala, nada, né? Por muito tempo aí veio trazendo o esporte, desenvolvendo o esporte em Caxias do Sul. Inicialmente vamos falar sobre os nossos patrocinadores, né? A Paris Saint-Germain Academy, né? Uma escola, um centro de treinamento para crianças aqui na cidade de Caxias do Sul, onde você pode levar seu filho ir lá treinar futebol dentro de uma filosofia que o pessoal trouxe do Paris Saint-Germain, algo diferenciado que não tem aqui no sul do Brasil. Então você que tem aí um filho pequeno e que queira desenvolver as habilidades, não só habilidades técnicas, mas também habilidades de socialização, acho que vale a pena dar uma conferida. A SCAL, né? A SCAL está desenvolvendo ao longo desse semestre um congresso onde vai trazer inúmeros profissionais no dia 21 de outubro para Caxias do Sul, professores de renome internacional. Então, você, cirurgião dentista que queira participar, procure nas redes da SCAL a SCAL Summit, que vai ser dia 21 de outubro. A Digitals, que está sempre conosco, né, o nosso laboratório de prótese digital, e a Conception, né, que o lema é... O que a gente faz tem a sua cara, mas eu tenho uma pergunta para fazer. Por que tudo que é bacana é Summit agora? Agora é SCAL Summit. Porque vai Porque ser nada de ruim tudo que é bom tem Summit agora, né? Mas, se fosse uma coisa ruim, não era Summit. Por isso que a gente vai fazer uma coisa bacana, legal, né? Então a gente Summit. vai trazer aí os colegas, né, que fazem, brasileiros que fazem o nome do Brasil fora do Brasil. Parabéns. Para Caxias do Sul é algo que faz muito tempo que não tem um congresso de odontologia aqui na cidade de Caxias do Sul, na SIC, dia 21 de outubro, todo mundo convidado. Isso é bacana, Legal, né, pessoal? Porque a gente fala, né? A Caxias do Sul hoje é uma cidade pujante. Tem excelentes profissionais. E essa parte de formação profissional, a gente tem que trazer para cá. Quando a gente pensa e todo mundo vai concordar comigo, pensa em alguma coisa industrial, sempre Caxias do Sul está no meio. Aí se traz coisa para cá. Por que na formação médica, odontológica, profissionais da área da educação física, fisioterapeuta, não trazem coisas para cá também? Afinal de contas, tem profissionais excelentes aqui. Então é uma atitude bem interessante. A Unimed faz isso. E é uma atitude bem interessante de vocês. Parabéns. E a gente vê, né, que as pessoas têm, assim, vão sempre para o centro do país buscando, né, tentando buscar conhecimento, e o ideal é trazer esse pessoal para cá e tentar desenvolver um pouquinho aqui. Mas sem mais delongas, né, vamos entrevistar aqui um grande amigo, né, corredor, que corre junto conosco lá no Recreio da Juventude, né, o Winston Rodrigues. É isso? É outro americano, pelo nome. Porque... Para começar, como é que é a pronúncia correta do teu isso, nome? porque... É Winston. Winston. E a pergunta que não quer calar, teu pai estava bêbado. Não, eu tenho um tio com o mesmo nome que eu. Então era tua avó, Uruguaio, tá, tio. Então é a tua voz. É isso aí. Então, o Então, significado de Winston. Aí tu me pegou. Eu Não te peguei. Vou ficar te devendo mais. Eu tenho um tio com o mesmo nome, inclusive legal. já falecido, mas era... eu sei que essa foi a inspiração lá, né? Ele... Não sei para quem é mais antigo, sabe que teve a Revolução de Tupamaros no Uruguai e tal, e ele foi uma pessoa que fez parte dessa jogada lá e tal, militar, e aí meu pai quis homenagear meu tio e botou o nome de Winston. Bacana. Quando falar Winston lá no Uruguai, o pessoal entende que é nesse sentido aí. lá no grupo de corrida ele tem o Winston, né? O Windows. O Windows. Lá no colégio, foi a vida inteira me chamaram de Windows, né? Muito mais fácil, né? Ele conseguiu soletrar o nome dele na oitava série, já estava com 14 anos. Pô, Bom, Chega na Inglaterra, é o Churchill. olha aí. Winston Churchill. O Winston. Então, fala um pouquinho de ti, fala da tua história, teus desafios, o que você já vem organizando aí ao longo da vida. eu comecei no esporte bem antes, né, da universidade, né, porque de repente esse destino aí me trouxe até hoje aqui onde estou do esporte, que foi que a casa da minha mãe fazia divisa com a UX.
E naquela época, início dos anos 2000, tinha um projeto muito forte lá, que era o projeto UX Olimpíadas 2004, né? Eu até brinco com isso aí, e uma vez o Citon disse assim, pois é, esse aí é um detalhe que nós nunca tínhamos colocado. Eu dizia para eles que das crianças que começaram nas escolas pré-desportivas lá, de alto rendimento, tipo, foi o que quem chegou mais perto, né? Porque o resto dos atletas que foram para as Olimpíadas lá, teoricamente foram contratados, né? Vieram de outros locais, né? Receberam patrocínio. Mas dos que começaram lá, né? Porque eu morava do lado, foi nessa parte que eu iniciei na equipe de atletismo lá, né? Que tinha o Lázaro na época, né? Eu tinha 16 anos na época. E aí depois fui evoluindo para drogas mais pesadas até chegar no triatlo. É mais ou menos isso. Mas o teu primeiro triatlo tu fez com que idade? Com 16 anos, 16 anos, TAPES, 1998, janeiro de 98. E quando o cara é jovem, vai muito rápido, né? O cara evolui muito rápido, porque em 2001 eu corri o Campeonato Mundial de Duathlon, fui 5º colocado júnior, né? Acho que foi o mais perto que eu cheguei de campeão mundial foi isso. Aí depois, 2002, eu corri daí sim triatlon, tipo finais ITU e tal. Mas aí daí já muda, né, o nível das pessoas aí, tipo 50, 60 na geral, porque eram categoria profissional, né? E aí eu continuei de atleta assim, me dedicando integralmente até me formar, acho que ali por 2008. E aí a partir daí eu comecei a trabalhar com a educação física, né? Tive academias e tal. E aí eu fui para essa área aí, fui diminuindo o rendimento no esporte e indo mais para a área profissional de trabalhar, né? Uma hora, né, os boletos chegam para todo mundo, né? E vai. Mas até hoje sou entusiasta do esporte, né? Nessa caminhada aí, até 2008 corri bastante provas como profissional, depois corri várias provas como desafio. Já fiz 15 Ironmans, né? 15 full, né? Vou fazer o 16º ano que vem, estou inscrito. Eu disse para minha mulher semana passada que abriu as inscrições, durou 3 minutos. Eu disse, amor, eu entrei lá só para testar, ver se o cartão funcionava. E funcionou mais uma vez. E aí estou inscrito de novo, né? Mas eu gosto, é uma prova que eu domino bastante, é bem legal. É a prova que eu faço mais fácil hoje, né? Então, enquanto eu sempre falo isso aí, né? Enquanto eu puder fazer o Ironman a cada 1 ano, às vezes eu faço 2 no ano, mas tipo, um Ironman full aí eu vou mantendo aí enquanto as pernas se coordenarem aí. Isso aí. Tua formação é professor de educação física? Isso, eu sou professor de educação física. Fazem 13 anos que eu faço bike fit, né? Também a especialização é biomecânica, né? Lá pela PUC, tem artigos publicados em biomecânica, né? Nessa parte aí. E estava falando antes aqui, a gente já fez 6.000 avaliações biomecânicas, né, em 13 anos, e é o que a gente faz de mais sequencial lá, tipo, com horários marcados, é a análise biomecânica do ciclista. A gente trabalha com um software que é o Retool, né? Hoje é um software que a Specialized, uma marca de bicicleta, comprou, né? Eu sou bastante antigo, eu comprei da Universidade Boulder antes da Specialized comprar, né? E trabalho com esse software há muitos anos. Ele era fora da curva e hoje, com todas as atualizações, é o melhor do mercado ainda, né? E a gente continua trabalhando com isso. Nos fala mais sobre esse bike fit. O que é o bike fit? Por que as pessoas fazem o bike fit? Então, o que a gente faz? A gente ajusta a bicicleta sob medida para o atleta. O atleta, e vou falar assim... Não é só comprar tamanho G, exato. M... A pessoa chega lá na loja e vai ter uma grade, né? Tipo, como tu vai comprar uma camisa, é 2, é 4, é 6, mas ela às vezes não serve tão bem assim. Então ele vai lá, a gente coloca a bicicleta dele numa plataforma, capta ele tridimensionalmente com sensores de infravermelho e a partir daí capta e ajusta para ele. Hoje a gente não usa mais nem sensores porque a câmera de alta definição consegue captar os ângulos automáticos, né? Mas anteriormente a gente grudava sensores neles. Hoje só tem marcações que depois o próprio software reconhece as marcações e... Isso não só para profissionais, né? Isso para qualquer pessoa que pratica o esporte. E eu tenho um artigo que diz exatamente isso,
que eu não pedalo, eu quero comprar uma bicicleta. Para essa pessoa, a eficiência é de até 35%. Por quê? Porque ela não tem noção, entendeu? E aí até a adaptação dele é melhor, porque não é uma pessoa que tem uma mania. Por exemplo, a pessoa anda há 4, 5 anos, ela tem uma mania de andar com o banco alto. Aí vamos lá, vamos deixar com 115 graus, vai ficar muito baixo. Mas a pessoa que não tem a ideia de onde vai chegar, tu pode ajustar ela corretamente e ela vai se adaptar melhor. Mas daí diminuindo dores, desconfortos, vícios. Exato. E aumentando a eficiência Exato. do pedal. Exato. E algumas coisas que a gente vem identificando assim há anos. Por exemplo, uma vez se vendia assim, como se fosse um remédio. Vou fazer bike fit, vai passar todas as minhas dores do pedal. Na realidade, não. Na realidade, hoje, 50% das dores que tu tem no pedal já são de coisas que tu já construiu ali, né? Tipo uma condromalácia patelar, uma canelite. Então, além da avaliação, hoje a gente está passando algumas coisas. Vou te mandar aqui uns 2, 3 links. Se tu não fizer esses exercíciozinhos aqui para tentar melhorar a tua mobilidade de quadril, aí não vai funcionar. Então, toda essa parte a gente conseguiu identificar com todos esses anos aí que não é só ele estar nessa posição ideal. É ele conseguir fazer coisas além de pedalar que vão deixar ele mais preparado para isso. E a bike é independente se ela é mountain bike ou uma bike Exato. de speed. Bicicleta elétrica, qualquer uma. É que a flexão e a extensão do joelho relacionada ao grau de alavanca dela que ele pode imprimir, ajustando essa parte, são 3 ângulos essenciais, já é 90% do bike fit. Depois, lógico, a gente pode trabalhar a flexão, extensão do tornozelo, inclinação de tronco, toda essa parte aí, mas a parte das pernas ali, extensão, flexão, e aonde está situado o centro da rótula com relação à pressão articular, resolve muita coisa no bike fit hoje, entendeu? A gente tinha uma vez detalhes e tal, mas essas 3 coisas hoje conseguem resolver. Um baita investimento. Resolver muita coisa. Mas eu vou ser bem sincero, para aquelas pessoas que estão ouvindo, assim, que você está falando aqui, diz, será que precisa? Cara, é a melhor coisa que se pode fazer. É a melhor. Tu vai evitar ter problema. Tu vai ter o rendimento ser melhor. Tu só tem a ganhar. Porque muita gente às vezes pensa, puta merda, mas mais um investimento, eu vou fazer isso aí. Cara, tu só tem a ganhar, velho. Só tem a ganhar. Teu rendimento vai melhorar, tu não vai ter dor. Tu vai conseguir resolver, às vezes. Exato. Muda toda a história. Muda tudo. É basicamente fazer uma academia com um personal, né? Tu vai Exato. lá, ele vai te alinhar, vai te botar e tu vai render mais e tu vai trazer melhores resultados para ti, né? A gente consegue ter hoje percepções. Eu admito que, entre a primeira avaliação, a gente melhorou muito essa percepção de olhar pro atleta e poder já dizer para ele, além dos ângulos, falta isso, falta aquilo. E, uma coisa que acontece mais no triatlon, né? O cara nada lá no recreio, lá no Master, comprou a bicicleta, achou que virou triatleta, né? Só que, é difícil. Só que eu tenho uma parte positiva para contemplar com isso, que o ciclismo é o esporte dos 3, falando de triatlon, que é mais fácil de se adaptar. Porque tu tem esse esqueleto da bike que te ajusta ali, né? Por exemplo, eu não sei nadar. Cara, até tu conseguir nadar vai um tempão. Eu quero começar a correr. Começa a correr que nem um pato lá, né, e tal. Até tu ajustar essa marcha, essa frequência de passada, demora muito, né? Porque ele não tem noção. Mas na bicicleta, ele tá ali com 2 hastes, que a gente vai definir o tamanho das hastes, vai definir o tamanho da flexão, vai definir onde ele vai chegar. Então, o mais adaptativo, assim, que ele só pode subir ali e fazer força, é a bicicleta. Só pedalar. Só pedalar, Me exatamente. chamou a atenção que com 16 anos tu fez o primeiro triatlon, né? Exato. Hoje eu não sei nem se é permitido isso legalmente, né? Porque as maratonas, por exemplo, só permitem atletas acima de 18 anos. Né? Tu sabe... Socialmente, pelo menos. Eu acho que... E outra, hoje as maratonas, acho que é 21 anos, né? Para correr uma maratona. Eu não estou claro com a IAF, mas eu acredito que é isso. Mas hoje tem categorias que contemplam até Bolsa Nacional, que é chamado de YUT, que é 15 anos. Essas coisas acabam, na verdade, mais afastando, né? Exato. Se considera proteção, mas afasta as crianças, né? Afasta os adolescentes. E aí era essa pergunta que eu te falei.
Como tu vê trabalhou com esse pessoal mais jovem, né? Tu mais jovem iniciou, né? A gente lá no PSG tem o intuito de trazer o jovem para o esporte. Mas, assim, como tu vê, principalmente da parte aí, no caso, na tua especialidade, nessa questão postural, nessa questão de biomecânica, em que momento a gente poderia trazer os atletas, as crianças para o esporte? Porque isso hoje, tu quer levar uma criança numa academia, ninguém quer. Exato. Ah, não, mas a academia não pode fazer acima de 12, só pode fazer acima de tal idade. Quer dizer, a gente vê no mundo inteiro as crianças praticando esporte em alta performance com baixa idade, e no Brasil não se pode, não se quer ou não se estuda isso. Como é que é? Como é que tu vê isso? Eu vejo isso já lá na escola, entendeu? A iniciação... Agora os professores das escolas vão querer me surrar, mas é verdade. A iniciação de movimentos combinados simples é muito fraca ainda, né? Tipo, o pessoal joga futsal, joga vôlei, se ensina as regras e tal, mas aquela parte básica que serve para tudo de pular, correr, saltar, rolar, essa parte aí eu acho que ainda a escola, se o aluno chegasse mais preparado para isso, ele ia executar qualquer movimento com facilidade. Não precisa ir muito longe, vocês... vai em outros países, o pessoal usa bastante treino de força, outras coisas que combinam, que já dão uma capacidade para a criança vir melhor com 10, 12 anos. Na realidade, hoje tu pega uma criança de 10 anos, tu tem que ensinar ela a picar uma bola, né? Porque ela não tem essa Sim, a base, essa habilidade, né? Então, eu acho que a escola está deixando um pouco nessa parte, porque, lógico, o professor está numa sinuca de bico, ele quer fazer alguma coisa que seja legal, que as crianças vão interagir com ele e vão conseguir fazer. Mas, em contrapartida, não... Essa é a pergunta. Que a base está errada, ok. Mas aonde está o erro? O erro é na impossibilidade de se aplicar, né? O professor hoje não tem mais, não tem mais comando para aplicar, ou ele não tem formação para aplicar isso? Porque como é que tu vê? Pode ser as duas coisas. Eu acho que também essa de ter uma variabilidade de exercícios, de ter uma... Como é que eu vou ter Porque as crianças não querem fazer, isso é óbvio. Exato. Elas são mais acomodadas do que nós. Elas querem um jogo, né? Mas é verdade isso. Tipo, o professor também deixa um pouco a desejar nessa parte de impor a eles uma variedade maior de exercícios que vão preparar eles para outras coisas, né? Mas isso me lembra isso que tu está falando. Como é que é o nome dele, do rapaz do basquete que veio aqui falar conosco? O Jamal. O Jamal. O Jamal, ele chegou e falou o seguinte: olha, pessoal, o que acontece? Aquele fundamento, as pessoas não têm mais. Exatamente. Então falta esse fundamento. E aí ele falou que nas escolas, tanto do LeBron James, tanto dele lá nos Estados Unidos, é trabalhar fundamento. Exatamente. Todo mundo quer brincar. Todo mundo quer brincar, quer jogar bola, jogar basquete, todo mundo quer correr. Correr, vê um monte de molecada correndo. Mas trabalhar o fundamento tem que ser trabalhado desde a base. Ali que faz a diferença entre formar um campeão ou não. Pelo menos são as palavras dele, não são minhas. A gente percebe isso muito no PSG, porque a criança, quando chega no PSG com uma certa idade, ela vem para aprender a futebol, mas ela não sabe correr. Como é que eu vou ensinar futebol para uma criança que ela não sabe correr, ela não sabe se movimentar, não tem uma dinâmica? Então, tu tem que voltar e fazer o básico para depois... Exato. Essa parte do fundamento eu acho que é bem importante, assim, para qualquer coisa, para qualquer coisa que a criança quiser fazer. Se ela tiver uma variedade de movimentos já pré-condicionada, ela vai poder fazer qualquer coisa, né? Que é o que acontece em outros lugares. Aqui a gente depende do talento nato, né? Tipo, por exemplo, dar um exemplo bem ruim, mas já como ele falou de basquete. Por exemplo, se a Hortência fosse jogadora de basquete hoje, ela não pegava em nenhum time, né? Porque ela jogava a bola com as duas mãos. Mas isso é algo que eu discuto também, que é a questão do talento nato. Mas o talento nato não é bem assim. Porque aquela criança, ela, quando ela na tenra idade, ela já praticava o esporte, ela já praticava de alguma forma, ela era estimulada a fazer. Então não é bem assim, eu nasci jogando, não, mas é que na base, entendeu? Fica mais fácil. Na base ela já praticava, como tu falou, fazia rolagem, fazia corrida, fazia atividade, brincava na rua, fortalecia de certa forma a musculatura, fica mais fácil depois tu introduzir uma técnica para ela. Agora, pega uma criança que mora em apartamento, que não bota o pé no chão, que não faz uma atividade.
aí, de repente, tu quer que ele se torne... Um triatleta. né? Não vai conseguir. Mas é bem isso aí, né? Tanto é que isso aí tu vês, eu tenho certeza que tu vê isso aí muito Sim. seguido. Aquelas pessoas, bom, eu não sei nadar, eu só sei fazer nada crawl. Bom, agora eu vou te ensinar peito. Dá um dia de treino de peito, ele vai saber fazer. Por quê? Porque ele tem aquela base. Exatamente. Ele sabe, ele tem aquilo, ele aprendeu o molejo, ele sabe como é que vai funcionar. Aham. Agora o camarada que é duro, que é engessado, digamos assim, cara, é muito mais complicado, porque ele não teve a base lá embaixo. É simples. como língua. E quem foi a tua base, né? Com 16 anos, como é que se treina para ser um triatleta? Então, e é uma grande situação que todo mundo falava, eu sabia nadar, eu tinha ido em escola de natação e tal. Mas a verdade é que eu comecei no triatlo com 16 anos, mas eu fui me tornar competitivo dentro d'água com 22, 23 anos, já tipo uma década depois, né? Mas numa época que não tinha Não tinha isso em internet. Caxias. Exato, tinha, é. pra É treinar. isso que chama a atenção, né? Exato. Espera um pouquinho, tu não tá falando, tu tá em São Paulo, onde tu via o camarada. Um autodidata. Não, tu tá em Caxias do Sul que começou assim. Exato. Moleque de exato. 16 anos, bom, eu vou treinar, eu gosto disso, não sei o quê. Cara, e tu virou um ícone. E nós tínhamos mais pessoas ao redor, porque, tipo, tinha o Caril, tinha o Guilherme Paulo, tinha vários adolescentes. Hoje, vamos arrumar 8 adolescentes aí para treinar triatlon. De que jeito? Aonde? Vamos catar onde esses caras aí? É né? difícil convidar os amigos aqui para sair correr no final de Se semana. arrumar 4 caras é difícil, Eu não né? sei Hoje nadar, todo mundo tem eu não múltiplos sei né, compromissos, né? Então essa era uma parte que chama a atenção, que deve ser o mesmo problema com qualquer esporte de base. Conseguir a obra-prima, assim, a matéria-prima para começar o trabalho. Bom, tu falou do Paris Saint-Germain. Ontem a gente teve uma janta dos 15 anos lá da Apafute e tava um colega meu que se formou comigo lá, o Cobalcini, que trabalhou no Fluminense e tal. E não foi ontem que a gente falou, mas uma coisa que ele falou há muitos anos atrás, que ele trabalhou muitos anos no Inter, lá no Aspirantes, lá é Sub-23, Aspirante. E ele dizia o seguinte, uma vez fazia peneirão e ficava um mês fazendo peneirão, porque era muita gente. Hoje, com uma semana, eles matam, porque não tem tanta gente. Então, isso aí Tá vai... aí o segredo, porque o meu Colorado tá mal, então. Mas falta matéria-prima. Aumentar o furo da peneira. Mas lá com 20 e poucos anos, tu tinha planilha? Tinha. Tu tinha umas... Quem é que fazia a tua Naquela- planilha? Como é que era Então, aquilo ali? Vinha pelo correio. Ou era a voz da tua cabeça? Era uma carta. Como é que era o teu Não, treino, assim? não, Tu não. treinava todo dia, de manhã e de noite? Como é que era? No início sabia quem que era estagiário quando eu comecei? Vocês não vão acreditar. O Daniel Viste era estagiário da escolinha de atletismo. Ele era o estagiário, ele não tinha se formado, ele era o estagiário. E foi ele que me levou para esse problema aí, porque eu tava tudo bonitinho, correndo lá, tá tudo certo, os caras disseram, velho, tu é Vamos te ruim nesse arranjar um negócio, problema." vamos ser ruim em 3 coisas, velho, vamos lá. E aí ele me levou, daí vocês vão ver como eu sou, velho. Tinha uma piscina que era o Spavaiu, lá Claro. embaixo. Ele disse, cara, eu nado lá no Spavaiu, a água é Tipo mais Palermo. Era o do lado Palermo, exatamente. Mas ele aí. Me levou lá, daí a gente nadava lá de manhã. Nós nadávamos lá às 11 horas e tal, tinha 3, 4 que treinavam lá. E eu comecei nadando lá, tipo, para treinar mesmo, lá na piscina do Spavaiu. E a gente começou nadando lá e nadava e tal, e ele que me passava a planilha. Aí depois veio o Lázaro contratado, que eles trouxeram os cubanos lá fazer um intercâmbio. E aí eu treinei uma época com o Lázaro, e o Lázaro foi... isso é uma coisa que eu também gostaria, que hoje, todo mundo, não, vamos lá, tu vai... Tipo, chegou uma época que a gente começaram os testes no IME, fizeram um teste no IME, e o Lázaro chegou e me deu a real, assim, disse, isso é o seguinte, ó, tu vai ser bom, vai ser competitivo, vai correr bem, mas nesse nível que tu tá na tua cabeça não vai chegar, tá? Nesse nível não vai dar. Acho que é melhor tu estudar, pegar mais disciplinas aqui, ó, tocar a vida, porque realmente. E aí a gente começou no triatlo e tal, mas naquela época lá, depois do Daniel, daí eu comecei a contratar os técnicos que eram em alta de Porto Alegre, tipo, que era o Wilson Matos, depois eu tive o Marcelinho Diniz, que era o do Grêmio Náutico União lá, porque eu sempre procurei técnicos que entendiam bastante de natação, porque como meu ponto fraco era a natação, né, para melhorar bastante isso.
Depois teve uma época que quem mandava a planilha vinha de fax. Se lembra do fax? Saía aquela planilha assim. Teve uma época que a confederação pagou e o Lauter Nogueira prescrevia para os atletas que eram classificados, né, da confederação lá. Acho que foi 1 ano e 6 meses, 2 anos. E aí, depois que eu me formei, aí eu fui testando várias metodologias aí. E hoje eu criei um formato aí que consigo... Que eu acho que eu já até comentei no podcast. Tipo assim, as pessoas imaginam que a pessoa para treinar Ironman, ela vai ter que treinar 20, 30 horas. Cara, se tu te manter treinado com 12 horas por semana e faltando 12, 16 semanas, chegar a 14, 16 semanas, tu chega bem, não mata ninguém em casa, ninguém quer se separar de ti, tu leva teus guri no colégio e dá tudo certo. É isso que eu ia te perguntar. Como é que é o teu dia e como é que é a semana de um triatleta? Apesar que a gente tem um triatleta aqui. Não, dos ruins, bem ruim. Vamos ver, dos ruins a gente já sabe. Vamos ver como é que é um bom triatleta. Que ser triatleta. Vamos ver, escuta ele. É que, na realidade, eu sempre tenho que pensar assim, horas de treinamento, tá? Tipo, a gente fala de 12 horas, todo mundo pensa, se eu não fizer esse aqui... Tá, mas na prática, como é que é? Porque segunda, quarta e sexta corre e nada. Tá, mas que horas tu dorme, que horas tu acorda, que horas hoje tu eu durmo, nada? hoje eu durmo cedo, assim, 10h30, 11 horas eu durmo. E na segunda, quando eu tenho provas, tipo, eu estou inscrito agora para o Ironman, na segunda, na quarta e na sexta, 6 horas eu nado, e aí depois 45 minutos, depois eu vou lá, corro, faço 50, 60 minutos e vou embora. 2 horas de treino. Tá feito segunda, o quarta dia. e sexta. Quando é 8 horas, tu tá em casa. Exato, 8h30 eu já estou em casa. E terças e quintas, aí hoje facilitou muito porque tem os rolos, né, interativos estão bem como Faz a bike. 90 minutos, 100 minutos, próximo da prova 2h30. E aí que tá a jogada. No sábado, tem o sábado e o domingo. Normalmente ou um sábado sim, um sábado não, eu trabalho fora, né, em outra cidade. Então, tipo assim, esse que eu posso, eu vou treinar 4, 5 horas, e naquele que eu trabalho, eu não treino. E no domingo eu corro. Entendeu? Então, vai dando essa mexida aí, que vai dando volume. Isso é algo que eu observo, assim, que tu vê que ele treina, se a gente for analisar, ele treina muito pouco, né? Exato. E aí eu percebi isso, os colegas, os amigos maratonistas, né? Que para tu chegar lá, o treinamento é muito maior. E se tu não fizer, tu não chega. Mas depois de um certo ponto, tu vai diminuindo tanto o teu treino, tu consegue ter o mesmo rendimento. Quer dizer, é mais importante, às vezes, tu estar até descansado do que treinado. Mas isso é difícil de entender, né? Por que não acontece antes? Por que eu, com esse treino, eu não consigo fazer? Hoje, se um atleta iniciante fizer essa tua planilha, ele não completa a prova. Não. Por causa que tem o bloqueio mental, né? Por exemplo, hoje, mas só mental ou é físico? Porque hoje você pegar assim, então eu vou pegar essa planilha do isto aqui e vou fazer. E não vai fazer. Se tu me disser hoje assim, prova. Eu quero fazer uma planilha pro Ironman, eu já corro maratona, mas eu quero fazer o Ironman em 2028. Eu vou dizer, eu vou te mandar uma planilha. Tu vai dizer assim, eu preciso pedalar 180 km, eu vou te dizer, lógico. Daí tu vai me perguntar, mas tu pedala 180 antes da prova? Eu vou te dizer, não. Entendeu? Isso, é isso aí. Só para tu ter a experiência. Como as ultramaratonas, né? Na verdade, o treinamento é igual. Só que um dia tu tem que fazer um pouco mais só para sentir o... Só para sentir o frio. Só para ver como é que é a dor e o sofrimento. E até para tu ver que tu consegue. Também. Esse é o grande objetivo no meu ponto. Eu acho que o psicológico poucos, é muito influencia essa virada de chave, né? Não que vai resolver fisiologicamente, tipo um treino de... Acima de 3 horas. Treino acima de 3 horas, tipo assim, corrida. Cara, não ajuda em nada, só piora. Porque se tu correr 36 km no sábado, tu vai até na terça-feira ruim, entendeu? Então, eu sou adepto de correr, sei lá, segunda, quarta e sexta, 90 minutos, não correr nenhum longo. Claro, isso não falando em performance, né? Estamos falando em... não. Para completar. E isso é outra coisa, né? Completar a prova, sentir bem, ter o prazer de participar, de terminar ela dentro de um... Também não muito extenso. Agora a performance é outra história. E a performance tem aquela linha tênue que é assim, né? Tipo, o American College fala que a cada 800 quilômetros o cara se machuca. E, cara, eu marco lá no Strava e não tem, cara. Tu pode correr para onde quiser, correr para as montanhas. Se eu treino 50 quilômetros por semana. É uma carga boa, tá? Então, calcula. Um mês é 200, a cada 4 meses tu vai dar dorzinha chata que tu vai ficar 2, 3 semanas parado. Isso aí não tem, cara. É acúmulo que vem. Então, se tu conseguir fazer uma logística para chegar longe, né?
vai te levar mais longe. Mas ela vai chegar de qualquer jeito. E a tua experiência de triatleta lá fora, né? O que tu via diferente naquela época que hoje Sim. tem, que o pessoal tem trazido, assim, no sentido assim, porque eram provas mais técnicas, mais... Hoje tem muita gente praticando o triatlo, né? Muita Seja gente. o full, ou o meio, ou mesmo o olímpico, né? Porque hoje virou meio uma febre, a corrida, o pedal, a natação, né? Isso. Como é que tu via essa diferença do que era lá no passado para hoje, na questão de provas, ou mesmo organização? Como é que tu... Com relação ao treinamento, eu consegui testar as 3 escolas. Tanto muito volume com baixa intensidade, tanto aquele mais posturado, que o cara faz um longo, um intervalado, que é o mais usual hoje, e tanto o intervalado, o Lázaro, nesse formato, pancada, segunda, quarta, sexta, sábado e baixa intensidade bem devagar. Testei todas as escolas e vou te dizer assim que o resultado é muito próximo das 3 vertentes. Só que o que acontece é o atleta com o que ele se adapta melhor. Entendeu? E no caso nosso, assim, ou de quem... eu quero só completar do que tu gosta mais. Tu não vai querer fazer um negócio que tu não gosta, né? Eu odeio fazer isso aqui. Não, mas tu vai fazer isso. Então, essa parte eu acho que é importante. E com relação às provas, elas ficaram muito rápidas, mas tem um detalhe que eu não posso deixar de... Bom, estamos falando hoje nesse microfone, assim, uma vez o microfone era outra coisa, né? O equipamento mudou muito, né? A tecnologia hoje não tem explicação. O exemplo que eu dou, ele estava na última prova que eu corri de Ironman, você lembra que eu passei por ti lá no... Tipo assim... Tu passou pelo Fábio. Eu botei 2 voltas, acho, nele lá, velho. Meia volta. Que meia volta. Não, mas o que acontece? Uma coisa é verdade. Eu dou sempre esse exemplo. Em 2004, eu fiz meu primeiro Ironman. E eu fiz 10 horas e 25. Só que naquela época, 10 horas e 25 era... O auge. Entre os 100 primeiros da prova. E 20 anos depois, eu fiz 10 e 25 no último Ironman. Exatamente igual. E, cara, eu não fui nem entre os 300 da geral, um monte de gente. Então, o que acontece? Mas eu fiz o mesmo tempo relógio. Mas eu melhorei em 20 anos? Lógico que não, né? Eu piorei, 10 quilos a mais. Só que, assim, o equipamento me deu todo esse... O que eu perdi, o equipamento, acho que melhorou. Porque... Tá aí, eu não tinha o mesmo equipamento que o teu. Tá aí, tá explicado. Mas isso agora, é interessante. graças a Deus, obrigado pela explicação. Exato, mas eu acho que o equipamento melhorou esse tempo todo. Eu acho que não só o equipamento, eu acho que evoluiu o treinamento, mas principalmente eu acho que diminuiu a idade das pessoas que estão participando. Eu percebi isso agora na Maratona New Balance, na chegada. Eu até olhei assim, mas será que eu cheguei no lugar certo? Será que eu não cheguei na meia maratona? Porque eu vi tanta gente terminar uma maratona, e tanta gente jovem terminar uma maratona, que era coisa de velho, né? Ninguém tinha paciência para correr 42 km. Então, acho que também isso... Eu falei isso no último ano. E é uma coisa, se tu acompanhar, de uma coisa de 2, 3 anos para cá. Isso, é 2, 3 anos. Pós-pandemia, né? Como vem... e é bom para quem depende do evento esportivo, como vem ficando jovem, como vem diminuindo os jovens vêm correndo cada vez mais as provas. Porque teve uma época que eu disse assim, cara, daqui a pouco não vai dar mais, né? Porque ficou só os caras do 40 a mais e não tem mais ninguém, né? Correm mais distâncias e correm menos tempo, né? E agora vem essa nova leva aí de bastante gente jovem correndo, que é bom, né? Porque senão... E tu entende que outros preparos, como suplementação e sono, é algo relevante para o triatlon? Sim, com certeza. Uma coisa que todo mundo fala é da ingestão de carboidrato por hora, né? Uma vez se falava de 30, 40, agora já estão no 130. Daí eu só fiquei fazendo os cálculos. Como é que nós vamos fazer para ingerir 130 gramas de carboidrato? Mas tem gel hoje com 120. E hoje a gente consegue ingerir isso. Pegar um líquido ali e tal, consegue ingerir. E tinha uma época que não tinha. Então, na maratona do Ironman, antigamente pensava assim, quando o homem da marreta vai me alcançar? Em algum momento eu vou levar uma marretada. E hoje não. Hoje tu consegue correr a maratona inteira e chegar correndo
E eu acho que a suplementação é a grande chave dessa situação. E a família apoia as tuas loucuras, vamos dizer assim? Apoia, sempre apoiou as loucuras. Sabe que uma coisa que eu sempre conto para todo mundo, agora acho que ele vai falar, eu sempre falava eu sempre dizia assim, que eu estava treinando para o Ultraman do Canadá, 2012, quando eu estava para casar com ela. E eu comecei e ela disse assim para mim, Winston, vamos almoçar lá na casa da minha mãe esse domingo. Daí eu disse, só para te avisar, eu estou treinando para o Ultraman e nas próximas 12 semanas eu não vou aparecer lá na casa da tua mãe. E ela ficou assim me olhando, mas tem o sábado, tem a sexta, mas domingo não vai dar. Então, tipo assim, eu já entrei na vida dela, ela já sabendo dessa... E ela já comprou na planta, né? E ela comprou na planta já. Tu não vai perguntar para ele? Não. É a deixa do episódio. Na verdade, aqui é uma brincadeira à parte, porque todo episódio a gente tem que falar alguma coisa em relação ao órgão masculino, né? E a gente queria saber quando que você encontra a sua esposa, né? Visto que tu só treina desde os 16 até hoje. Esse é o segredo do relacionamento deles. Eu não queria dizer, eu me dou muito bem com os dois e eles não têm esse encontro, né? Treinando, então é por isso que existe esse relacionamento, né? Então... Não, e uma parte legal é o seguinte, eu sempre brinco isso aí, que os meus dois guris são bem parecidos um com o outro, que se não forem filho meu, pelo menos é do mesmo pai, né? Porque são bem parecidos, né? Mas, pois é, 2 vezes eu já compareci, né? Porque tem 2, né? Inclusive o Fábio foi o culpado aí de cessar esse negócio, né? Acabar com 2 já tá ótimo, já né? Já tá bom. 2 já dei minha contribuição pro planeta, né? Mas a gente podia falar, por exemplo, a questão da infertilidade com a bicicleta, né? Isso aí é uma coisa que cada vez as pessoas se preocupam muito, né? Tanto disfunção erétil quanto infertilidade. A disfunção erétil, quando surgiu o Viagra em 98, as pessoas não comentavam, todo mundo tinha medo de comentar. A disfunção erétil é uma situação muito complicada, muita gente tem, até 50% da população entre 40 e 70 anos vai ter, e as pessoas não comentavam. Com o surgimento do Viagra em 98, nos anos 2000, no ano de 2000, melhor dizendo, no Congresso Americano de Urologia teve um monte de policial, aqueles lá daquela parte lá de Long Beach, lá da parte da Califórnia, que eles ficam pedalando todo o tempo, eles vieram conversar que eles tinham disfunção erétil. E ninguém falava nada, porque o cilindro da bicicleta era diferente do dia hoje. Ele comprimia a crura, diminuía a vascularização e levava a disfunção erétil. Hoje não acontece mais isso, porque o banquinho da bicicleta é muito melhor, muito mais anatômico. É isso. Mas era muito complicado. Na época tu tinha disfunção erétil, mas não quer falar isso aí na frente de todo mundo. Mas depois a coisa começou a melhorar, né? Exato. Porque o banco era muito complicado. Hoje existem sensores que marcam onde o cara apoia os isquios no banco. E hoje eu vou te dizer que o formato que tem e as dimensões que ele tem, a parte ali de baixo quase não gera mais pressão, porque os isquios encaixam antes de encostar. Então dá um conforto muito bom. E até porque hoje quase 80% dos cilindros são vazados, né? Eles têm um furo no meio. Se bem que esses dias eu li um artigo que diz que a principal parte que diz que o selim não aperta tanto ali, não é com relação ao ser vazado ou não, mas sim com relação à largura que tranca ali onde eles... E faz todo sentido, né? Faz todo sentido, né? E o uso da tadalafila, ele melhora a performance? Pois é, isso é uma pergunta. Fala que sim, Fábio. Não, eu estou esperando para ver quanto que ele usa para estar melhorando essa performance. Tu usa 5, 10... Performance esportiva. Performance esportiva ou performance? Bom, diz que na Olimpíada do Rio o Viagra foi o mais utilizado, né? Mais encontrado nos exames de antidoping, né? Agora não... Que não é doping, né? Não é considerado doping. Não, lógico, mas é a substância lista mais encontrada, né? Sério, ele melhora a vascularização, mas isso tem, eu acho que tu chegaste a comentar. Tem vários estudos mostrando que sim. Isso melhora. É muito melhor. Porque, na verdade, é um inibidor da fosfodiesterase tipo 5 e tem muito... A fosfodiesterase tipo 5 é a nível de pênis, é a nível de retina e na musculatura periférica também tem. Pequena quantidade, mas também tem. E isso melhora a vascularização. Não adianta. Se tu tem mais vascularização, tu vai ter um resultado melhor. Queira ou não queira, é impressionante como melhora, né? Tanto é que em academias o pessoal usa direto isso antes de...
para fazer musculação, o pessoal Sim. tem usado direto, né? 5 miligramas, e isso dá um bom resultado. Melhora a vascularização, teoricamente tem mais nutriente, teoricamente tu vai ter um melhor resultado. Não sei em termos de recuperação muscular, isso eu não sei, eu não estudei isso aí. Mas teoricamente tu vai ter mais aporte de nutriente, Difícil teoricamente tu vai ter avaliar mais isso, resultado. né? Teria que ter É muito complicado. um estudo com- duplo cego, alguma coisa que fizesse. Com relação à infertilidade, a gente sabe cada vez mais as roupas, e isso aí o Wilson está falando aqui bem claro, que a tecnologia melhorou e cada vez mais as roupas elas te dão mais conforto, diminuindo aquela sensação de calor a nível da genitália. Porque qual é o grande problema? É a temperatura testicular. Né? A gente tem o testículo fora da cavidade abdominal a 1 grau, meio grau a 1 grau inferior. Por quê? Porque quanto maior a temperatura, pior a produção de espermatozoides. Então a gente já tem. Aí na hora que tu usa aquelas roupas mais apertadas, Sim. que todo mundo usa, né? O que acontece? Aquilo pode aumentar a temperatura, mas hoje já tem uma tecnologia muito melhor que tu Sim. consegue evaporar, então não causa tanto dano quanto causava, né? Hoje não causa mais tanto dano, acho assim, que então cada vez menos tu vê isso aí. Melhor. Bom, e também se falava muito uma vez de câncer de próstata em ciclistas, até tem estudos com os do Tour de France, e hoje não se fala mais nisso, tipo, esse assunto morreu. Nem se toca mais nesse assunto. Até porque agora tem os selinhos, me surgiu isso, são no formato 3D, né, que são aqueles gotículas, então... Isso me preocupa, um selinho em formato 3D. Como a impressora 3D, ele cria como se fosse um Tô brincando cogumelo. Eu tenho um lá, nossa, tu senta, parece que não tem. Mas será que esse câncer de próstata estava relacionado ao selim ou ao uso de medicamentos não permitidos? É que assim, né, o passaporte do doping tem 10 anos só, né? Exato. Sabe que o nosso amigo Lance Armstrong, né, tipo, o Era o Pantani, selim que causou, entendeu? mas não era bem Esses o caras selim. passavam perto de um fogão a lenha ali, pegava fogo, né? Porque esses caras aí, em nenhum momento da história eles negaram assim que não, a gente não usava nada. Eles diziam assim, ó, para andar nesse nível. Tanto é que o Pogacar agora na última edição bateu um recorde do Pantani que durava a minha idade, né, 30. Como um cara 30 anos atrás subia na mesma velocidade de um cara de hoje. Então é óbvio que Com uma tecnologia diferente, né? Hoje é muito melhor, que né? os produtos que eles usavam nesse tempo aí eram... Em contrapartida, a gente não vê muita... Nós falando aqui de homens, né? Mas mulheres no triatlon, a gente não vê, não sei se é impressão minha, mas não há um crescimento tão grande. A gente vê isso na corrida, Exato. mas no triatlon. Ainda... Talvez pela dificuldade que é o esporte, ou às vezes até, que é uma coisa que preocupa quem treina, né? É a violência, né, que a gente encontra. Como é que uma mulher vai treinar sozinha, por exemplo, de bike? É muito mais complicado. Já é difícil para correr. Com uma bicicleta sair... Tá bem difícil. Não, e outra, e tu pode ver que o número que aumenta das mulheres na corrida, te dá um dado da meia maratona do ano passado. Nos 5 quilômetros, as mulheres superaram os homens, tá? Nos 10, já deu parelhinho. E nos 21, que é realmente que a pessoa tem que sair de madrugada, correr 1h30 e tal, já os homens são maioria absoluta, são 70% contra 30%. Então, as mulheres estão praticando corrida. Mas essa ideia, as mulheres estão treinando mais corrida que os homens. Não, as mulheres estão praticando corrida. Mas se tu pegar lá na maratona e na meia maratona, os homens ainda são maioria por causa desse fator. Quem é que vai sair correr aí às 5 da manhã sozinha correndo, né? Então, mais tem uma bike que custa lá, tem lá, essa 50, interferência 80, ainda. Bom, pessoal, vamos agradecer aqui esse episódio, né? A gente precisa finalizar aqui esse momento, né? Vamos ter um segundo momento, vamos falar de corrida, vamos falar do esporte aí, Sim. que tu tem organizado algumas provas. Então, eu peço que vocês acompanhem nós no segundo episódio, né? A gente não pode deixar de falar da Scal, da Digitals, do Paris Saint-Germain e da Conception, que são nossos apoiadores aqui. Peço que vocês nos acompanhem no próximo episódio, que vamos continuar essa conversa muito bacana aqui com o nosso amigo. Tá? Até a próxima. Até a próxima. E você, dentista, vá no Sky Summit. Que parece que se tem esse nome é porque vai ser bom. Vai ser bom, com certeza. Até a próxima. Tchau, tchau.